Vamos comentar sobre 6 dicas valiosas, muito importantes para prevenir as infecções urinárias. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 6 dicas para prevenir aquelas infecções urinárias que chamamos de cistites que tanto atrapalham principalmente a vida das mulheres. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando uma mulher sofre de ter episódios recorrentes de infecções urinárias na bexiga, ela sempre quer saber se existe alguma forma relacionada de prevenirmos que isso aconteça novamente. Porque, afinal de contas, este tipo de situação, apesar de não constituir um problema sério de saúde, é algo extremamente debilitante. Pois, afinal de contas, essas mulheres perdem dias de trabalho, prejudicam os seus relacionamentos e às vezes têm que fazer uso de diversos medicamentos, principalmente de antibióticos. Considerando todos esses fatos, tem que existir ou nós oferecemos algumas estratégias extremamente simples, que são algumas dicas que podem ser implementadas o mais brevemente possível, que ajudam a prevenir a incidência, a ocorrência dessas infecções urinárias. Qual que é a primeira dessa dica que a gente comenta? É a realização de atividades físicas. Por quê? As atividades físicas estão relacionadas principalmente com a melhora do nosso sistema imunológico. E nós sabemos que boa parte dessas infecções urinárias estão relacionadas às vezes a desequilíbrios de ordem emocional, por exemplo, ou algum tipo de situação em específico, que essas situações acabam diminuindo o funcionamento do sistema imunológico dessa paciente. Aquele sistema imunológico que se encontra na região genital, principalmente. Logo, quando você realiza atividades físicas, você fortalece esse mecanismo de defesa do seu corpo e você consegue prevenir essas infecções urinárias ao realizar esse tipo de conduta. Por isso, a primeira dica é a prática regular de atividades físicas. Qual que é a segunda dica que a gente comenta que também funciona muito bem para a prevenção de infecções urinárias? É a perda de peso, tá? Então essa perda de peso, que às vezes é facilitada por uma melhor alimentação e intensificada por exercícios físicos regulares, está intimamente relacionada com a diminuição dessas infecções urinárias. Pois mulheres, às vezes, que têm uma obesidade muito grande, elas às vezes têm um distúrbio do metabolismo da glicose, às vezes são pré-diabéticas, têm infecções fúngicas mais recorrentes nessa região genital e, como bem sabemos, essas situações interferem e facilitam o surgimento dessas infecções urinárias. Por isso que você perder peso ajuda você a melhorar o seu metabolismo e, por conseguinte, também diminui a incidência de infecções urinárias. A terceira dica é você resolver problemas de ordem ginecológica que estejam acontecendo com você, tais como vaginites, vulvovaginites, corrimentos vaginais. Por quê? Quando isso está acontecendo, você tem um desequilíbrio da flora da região genital, da região da vagina, que, em última instância, previne a ocorrência de que as bactérias que causam essas infecções urinárias, elas povoem aquele trato urinário e facilitem a ocorrência dessas infecções urinárias. Portanto, você manter a saúde da vagina em dia, sem a presença de infecções nesse local, facilita que bactérias protetoras
se estabeleçam nessa região genital, o que dificulta o surgimento e a proliferação de bactérias danosas que acabam fazendo com que você tenha essas infecções urinárias com recorrência. Portanto, manter a saúde da tua região genital é extremamente importante para a prevenção de infecções urinárias. A quarta dica que a gente vai comentar aqui é a ingesta abundante de líquidos, mas de preferência a água mesmo. Por quê? Quando você ingere líquidos de maneira satisfatória, você acaba produzindo mais urina. E essa produção de urina faz com que aconteça o quê? Uma limpeza constante desse trato urinário que é colonizado pelas bactérias. Por mais cuidado que você tenha, essas bactérias, mesmo que sejam aquelas bactérias que causam esse tipo de problema, elas vão estar colonizando e tentando entrar no interior da tua bexiga. Por isso, quando você toma bastante líquidos, acontece de você urinar, você produz mais urina e você lava essas bactérias que eventualmente poderiam causar esse tipo de infecção. Por isso que essa medida extremamente simples ajuda você prevenir a ocorrência de infecções urinárias. Portanto, a ingesta hídrica aumentada é uma dica valiosa para você prevenir infecções urinárias recorrentes. A quinta dica que a gente vai utilizar aqui, que envolve o uso de alguns medicamentos, principalmente o uso de antibióticos. Isso exige uma conduta, isso exige uma certificação de um médico para que você adote ou não esse tipo de estratégia. Esse tipo de estratégia costuma funcionar muito bem naquelas pacientes que têm esse problema relacionado principalmente ao ato sexual, porque muitas mulheres elas têm uma relação íntima de ter essa infecção urinária depois que tem uma relação sexual. Por isso que nessa hora, você fazer uma profilaxia, tomando um antibiótico um pouquinho antes da relação, numa dose bem baixinha, ou até mesmo depois desse ato sexual, pode prevenir essas infecções urinárias, principalmente se você tem essas infecções relacionadas à prática do ato sexual. Portanto, nessa hora, a gente sempre recomenda de se fazer isso ou como uma possibilidade de tratamento se esse problema estiver relacionado à frequência das suas relações sexuais. E é uma dose bem baixinha que não costuma causar a resistência bacteriana ao longo do tempo. E a sexta dica que a gente comenta aqui e que ajuda muito também na prevenção dessas infecções bacterianas, principalmente em mulheres mais idosas que têm uma certa idade, é a melhora do trofismo da vagina, que é a melhora do revestimento interno desse órgão genital. Pois, como bem sabemos, mulheres, quando entram na menopausa, têm uma produção melhor do estrogênio, que é o hormônio masculino que faz com que a vagina tenha aquelas rugosidades, que a vagina tenha a retenção de um certo grau de umidade e não deixe esse órgão, às vezes, ressecado e muito facilitado a ocorrência de rachaduras e outros problemas que acontecem nessa região. Por isso que muitas vezes a aplicação de um hormônio de absorção local que não seja absorvido pelo corpo pode melhorar o revestimento interno dessa vagina, principalmente em mulheres mais idosas, e também pode facilitar ou pode contribuir para que você não tenha mais infecções urinárias. E essa dica é algo extremamente valioso naquela parcela da população mais idosa que já entrou na menopausa. Por isso, avaliar com um médico ginecologista se não existe essa secura, se não existe esse ressecamento, essa mucosa que está, às vezes, não está mais enrugada, que está muito seca, você utilizar esse tipo de reposição hormonal, desde com absorção somente local ali na vagina, ajuda também mulheres mais velhas a prevenir infecções urinárias. Como você viu, são estratégias extremamente simples que ajudam muito a você prevenir essas infecções urinárias a todo momento. Muitas vezes você não vai ter tantas infecções assim, às vezes mesmo você tomando esse tipo de conduta,
Ao invés de você ter 6, 7 infecções no ano, você começa a ter 1, 2 infecções, o que já melhora demais a tua qualidade de vida. Por isso, tomando todos esses cuidados, a gente tem certeza que é possível reduzir a frequência dessas infecções urinárias. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.